civilizações do espaço que estão no planeta Terra. Sociedade Brasileira de Discos Voadores. Ano de 1958. Mesa redonda, realizada no dia 27 de agosto de 1957. Pergunta: qual é a opinião da ciência em face dos discos? Resposta do senhor Dino Kratzdown. A mais difícil pergunta da noite. Parece que os senhores deixaram especialmente preparado para mim, logo a mim, que seria mesmo incapaz de respondê-la. O que eu posso dizer é somente a minha opinião sobre isso. A ciência não pode ter nenhuma opinião formada sobre o assunto. Isto é, porque ninguém pode ter opinião formada sobre uma coisa a qual desconhece. A ciência é o resultado de pesquisa, e com o respeito do disco não poder haver pesquisa direta. E como a respeito do disco não pode haver pesquisa direta, também não pode haver uma opinião da ciência sobre o assunto. Quando dissemos de que a ciência diz respeito, quando dissemos que a ciência diz determinada coisa, isto quer significar que certos cientistas fizeram certas experiências, que eles pesquisaram e usaram cálculos matemáticos, que afinal das contas fizeram tudo que lhe era permitido no campo da pesquisa. Ora, a respeito dos discos voadores, isso não pode acontecer, porque eles fogem a todo meio de controle. A ciência não poderia, de maneira alguma, formar uma opinião. Assim, o cientista, só isoladamente, pode manifestar-se sem caráter pessoal e não em nome da ciência. Portanto, quando ouvimos dizer que a ciência não admite, isso quer dizer que o cientista, pessoalmente, não admite. Qual é a sua opinião? Na sua opinião, qual é a relação que deve existir entre religião, ciência e técnica? Resposta do senhor Dino Kratzdown. Entre a religião e a ciência, a técnica, existe muita correlação e não existe nenhuma. A ciência por si só pode fazer alguma coisa, como a religião por si só também pode fazer alguma coisa. A técnica por si só também pode realizar a mesma coisa. Embora as três possam coexistir livremente, separadamente uma da outra, o ideal seria que um homem as usasse todas ao mesmo tempo. Porque se ele estudar muito a religião e não a ciência, poderá se tornar até mesmo idiota. Se estudar somente a ciência e deixar de parte espiritual, deixar a parte espiritual poderá tornar-se um monstro. Há visto o que aconteceu na Alemanha durante a guerra. Não podemos negar que aqueles homens eram realmente cientistas, mas faltava-lhe uma coisa, faltava-lhe a religião. Faltava-lhe Deus no coração. Eles produziram coisas fabulosas, máquinas potentes. Mas para quê? Foi para o mal. Essa ciência levou-os à destruição de seres inocentes, que nada tinha a ver com os interesses da Alemanha ou de qualquer outra nação. Transformaram milhões de judeus em sabão. E isso que foi apenas o resultado de uma ciência sem Deus, ao passo que o cientista equilibrado, crendo em Deus, não fará essas coisas. Ele fará da ciência uma força em direção ao bem, uma força criadora e não destruidora. Quanto à técnica, ela é apenas uma consequência direta da ciência. Não podemos dizer que a técnica seja uma ciência. Poderíamos até dizer muitas vezes que a ciência é uma consequência da técnica, como acontece em certos experimentos, que a ciência não pode ainda adjudicar, pois a parte técnica é quem entra em primeiro plano e só depois, então, formula suas teorias a respeito. Portanto, essas três coisas, religião, ciência e técnica, podem realmente existir, mas umas sem as outras. O ideal seria naturalmente existir umas sem as outras. O ideal seria naturalmente que estivessem todas juntas numa mesma pessoa, e então poderia marchar na direção do bem. No boletim 3, sobre esse mesmo título, Ciência Cósmica, foram publicados trecho da carta de que ora transcrevemos na íntegra, na tradição que já
já que a isso fomos devidamente autorizados pelo senhor Jorge Adams, que a quem foi endereçada a carta em apreço. Parece desnecessário qualquer comentário sobre a pessoa de Jorge Adams, bem como sobre a honestidade com que vem dirigindo e divulgando sua experiência em torno dos discos voadores. Lembrando na oportunidade que ele é autor de 2 livros já traduzidos para o português, Dentro das Naves do Espaço, em vídeo publicado pela editora Consórcio Limitada em Campinas, São Paulo. Finalmente esclarecemos aos nossos leitores que do original da carta em questão, o senhor Jorge Adams tirou cópias fotoestáticas, da qual nos remeteu o exemplar que possibilitou esta publicação, que se encontra à disposição das pessoas que particularmente se interessam pelo assunto. Eis a carta. Professor Jorge Adams, que está em Holt Valley Center, Califórnia. Meu caro professor, por enquanto vamos considerar esta como uma carta pessoal e não como uma comunicado oficial do departamento. Eu represento somente uma parte do nosso departamento com referência ao discutido assunto disco voador, mas eu poderia acrescentar que em meu grupo tanto tem criticado acerbadamente a política do governo nesse setor. Nós temos também criticado a Força Aérea Americana, que chamou a si a responsabilidade de investigar os usos dos discos voadores. Suas experiências de tê-lo levado a saber que o departamento tem feito suas próprias pesquisas e tem chegado a conclusões convincentes. Sem dúvida, seria agradável saber que o departamento possui grande número de observações comprovadas, justificando suas próprias alegações que nós ambos devemos compreender, são passíveis de dúvida e têm sido geralmente discutidos. O nosso departamento não pode ainda confirmar publicamente suas experiências, mas pode, eu creio, com segurança encorajar seu trabalho e o relato daquilo que o senhor sinceramente acredita que deve ser comunicado ao público americano. Na hipótese do senhor vir a Washington, espero que me procure para uma conversa informal. Eu espero estar ausente de Washington durante a maior parte de fevereiro, mas deveria retornar na última semana do mês. Sinceramente, Jorge Adams, Comissão de Intercâmbio Cultural. Vem sendo interessados a Jorge Adams inúmeras perguntas em torno do disco voador. Sua originalidade para a facilidade de Adams, que resolveu grupá-las e dar as respostas em folhetos, numerando tanto as perguntas quanto as respostas. Recebemos um exemplar desta publicação e pretendemos seguir a sequência de numeração, somente alterando, como no presente caso, em que a necessidade de momento assim o existe. Desse modo, transcreveremos hoje a resposta à pergunta número 41, a que se refere à carta descrita. Pergunta: pode o senhor provar que não é falsa a carta que afirma ter recebido do Departamento de Estado o senhor Strangit? Resposta: sim. A carta original, nitidamente reproduzida em cópias fotoestáticas, traz impresso o selo oficial do Estado no cabeçalho. Este selo é a impressão depois que a carta tenha sido escrita e assinada. Nesse selo o Estado é rigorosamente Nesse selo de Estado é rigorosamente guardado, como deveria ser para documentos que devem trazer esse símbolo oficial de reconhecido valor no mundo inteiro. Se o seu uso não fosse cercado de tanto rigor, sua autenticidade perderia o valor. Por esta razão, somente a poucas pessoas é dado o privilégio de usar este selo e qualquer tentativa de uso ilegal resultaria em rápida e pesada pena para o culpado. É do meu conhecimento ainda que no caso especial da carta do Sr. Strangit, nada disso aconteceu, porque a carta é verdadeira. Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, edição 1969. Alguns relatos sobre discos voadores. Exporemos a seguir 4 relatos sobre dever discos voadores a nós enviados pelas respectivas testemunhas. Relato número 1. Resumido de uma carta do nosso sócio José Renato de Souza. Dona Iraci, doméstica, de volta da padaria na manhã do dia 20 de junho de 1967, acordou-me às 7h30 da manhã, informando que havia um disco no céu. Corri para a janela da minha residência, na rua do Souto, em Cascadura, e vi um objeto brilhante a grande altura na direção oeste. Corri apanhando um espelho de 40 por 40 centímetros para com ele fazer sinais por meio dos raios do sol,
que já tinha nascido quando já estava fora de casa com o espelho voltado para os raios solares. O objeto havia se deslocado para a direção oeste, para a direção leste. Inicialmente pareceu-me estar parado, mas observando com maior atenção, notei que estava subindo na vertical a uma espantosa velocidade. Durante todo o tempo da observação, conservou a cor prateada. Relato número 2. De Orlando Teixeira Fernandes, sócio-diretor da Sociedade Brasileira de Legisladores. Eram 8 horas da manhã do dia 9 de julho de 1958, quando avistei da Praça Paris 3 discos voadores que voaram em esquadrilha rente ao telhado, pelo menos por efeito do campo visual da estação de passageiros do aeroporto Santos Dumont, com pouca velocidade em direção ao mar. Tinha aparentemente uns 30 metros de diâmetro, eram amarelos e largavam uma cortina de fumaça bem no meio da Bahia, entre o Rio e Niterói. Tomaram altura rapidamente, descrevendo uma grande curva, já muito alta, desaparecendo em seguida, olhando na mesma direção e passando os 30 segundos, tornaram a aparecer, fazendo a evolução bem no alto, e continuaram a subir, desaparecendo no céu. Olhei o relógio da mesbla, que marcava 8 e 15 minutos, não havia nuvens no céu e era uma manhã de sol. Relato número 3. Do então acadêmico de medicina MB da Fonseca. O fato se deu em fim de agosto de 1967, quando estava em sua residência, no segundo andar no Rio de Janeiro, Zona Norte, às 19 horas. Com o céu límpido, vi um objeto luminoso que se movia à sua frente numa velocidade constante, com um ângulo de uns 30 graus acima do horizonte, até alcançar uns 90 graus, quando mudou sua trajetória de quase 90 graus para a esquerda. Comunicado o fato, a família toda esta saiu à rua para não perder de vista o objeto. Quando se encontraram já outras pessoas na rua a observar o mesmo fato, o objeto, antes de sumir atrás de um morro próximo, apresentou-se bem maior, com um aspecto circular, aparentemente por ter diminuído de altitude, tendo adquirido outro assim maior velocidade, a qual se manteve até o seu desaparecimento. Relato número 4 do nosso presidente, Dr. Walter Buller. No dia 20 de 4 de 69, aproximadamente às 21 horas, estava transitando pelo alto do Morro Novo Mundo, que fica entre os bairros de Laranjeiras e Botafogo, de cujo cume se tem um belo descortinho da Baía de Guanabara e dos bairros de Botafogo, Uca, Gávea. À direita observei então a passagem silenciosa da esquerda para a direita de um objeto cuja forma não se distinguia, mas cuja existência se presumia, porquanto viram-se diversos focos luminosos de várias cores, entre eles sobressaindo o vermelho, o verde, o azul e o amarelo, distribuídos dentro de uma superfície aproximadamente circular, em cerca de 30 metros de diâmetro. O objeto estava em linha reta de 800 a 1500 metros e foi visto sob um ângulo de 30 graus com o horizonte. Deste modo, tomado por base a altura do morro, como sendo de 50 a 70 metros, estaria o objeto voando a uma altura de 700 a 1300 metros acima do nível do mar, mais ou menos por sobre uma das alamedas de Botafogo, bairando a Bahia. Chamamos a atenção de um casal em um casal em um carro, o qual, como nós, se dirigia para Botafogo, e também de um transeunte morador de uma casa próxima, para testemunhar o mesmo fato. O último, após suspeitar primeiro de se tratar de um balão, abandonou esta hipótese, uma vez que, como se expressava, as luzes não piscavam, como seria o caso das chamas da combustão aberta ao relento, e eram uniformes, era um balão a luz mais forte. Em um balão, a luz mais forte da bucha fica situada abaixo, e se houver outras luzes, lanternas, estas serão de intensidade bem menor. Outros sim, a coloração da chama será avermelhada ou, em alguns casos raros, mais prateada. Quando a queima da parafina, a diversidade das cores apreciadas excluía a hipótese de um balão. Já bem distante, o objeto rumou em direção à Gávea, à direita, contornando lentamente cerca de 90 graus sobre seu eixo vertical. Ou assim ficou situado porque tivesse percorrido aproximadamente um ângulo de 90 graus para a direita, no campo visual dos observadores. Então as luzes, talvez porque vistas de lado, como se situaram todas em um único plano, em uma estreita faixa, cuja largura não pôde ser calculada por já ter distanciado
bastante dos observadores. A observação durou aproximadamente 5 minutos. O objeto percorreu o ângulo de visão de uns 120 graus, quando a vegetação à nossa direita impediu a visibilidade. Não sentimos nenhum vento no topo do morro. Durante a observação, dirigimos nosso carro para a Barra da Tijuca, em frente à Gávea, indagando lá a um conhecido se havia presenciado a passagem do objeto. A resposta foi negativa. Nenhum jornal citou o fato. No dia seguinte, também nada foi avistado pelo zelador do estacionamento de automóveis. No ponto de subida do bondinho do Morro Pão de Açúcar, na Urca, a quem a respeito indagamos nos dias subsequentes, talvez se possa explicar o número reduzido de testemunhas pela presença de um anteparo lateral e posterior aos focos luminosos, que assim só seriam visíveis pela frente aos observadores, que naqueles momentos se encontravam nos morros alinhados na trajetória do objeto. No dia 23 de 9 de 1979, à noitinha, entrevistamos por gentil cooperação um casal que mora na Urca, Rio de Janeiro, e que possui um sítio a 14 km de Jacarepaguá, na estrada do Bandeirante. O assunto girou em torno de um fato ocorrido em dezembro de 1967, quando o marido advogado, Dr. CLW, contava 37 anos de idade. Estava ele dirigindo um automóvel Gordini em 1967, azul escuro, quando o casal voltava do sítio pela referida estrada em direção à Praça Taquara, a caminho de sua residência em Lins de Vasconcelos. Era uma noite estrelada de um sábado e estavam correndo a cerca de 80 km por hora, em um trecho reto da estrada asfaltada, com poucas habitações à sua beira. A uns 7 km da Praça Taquara, foi quando a esposa chamou a atenção para uma claridade circunscrita que distava alguns centenas de metros da estrada à esquerda e que se projetava no chão para o alto, dando a semelhança com o estádio do Maracanã em jogos noturnos. Nesse momento se percebeu também um fenômeno luminoso a maior distância. O marido então desviou o olhar do volante por fração de segundo e viu uma espécie de holofote do tipo daqueles usados pelo exército, mas de luz muito intensa, e que era dirigido para o seu veículo, sem entretanto iluminá-lo, apenas de lhe parecer provim de uma distância de uns 500 metros. Imediatamente após isso, fixou seu olhar de novo na estrada e percebeu que havia surgido uma espécie de neblina que causou uma precipitação no vidro fronteiriço do automóvel. Então acionou um limpador de para-brisa, que entretanto só conseguiu limpar muito superficialmente o vidro, não tendo podido eliminar a tal precipitação. Ficou um tanto consternado pelo inusitado fenômeno e andou mais uns 2 a 3 minutos, quando parou para limpar melhor o vidro. Quando foi então a surpresa de um motorista de 20 anos de prática, ao descobrir que o seu carro estava todo coberto de um pó fino e branco. Durante um minuto limpou o para-brisa com muita preocupação, tendo tido o cuidado de jogar logo fora o material que lhe servira para isso, e continuou a sua marcha em velocidade reduzida, à espera de ser ultrapassado por outro veículo, para assim poder trocar opiniões. Mas não tendo ocorrido isso, dirigiu seu veículo a cerca de 80 a 90 km horário, tendo alcançado a sua residência em Lins de Vasconcelos após 20 minutos, quando teve outra grande surpresa ao saltar. Não via mais qualquer vestígio da cor branca anterior, nem havia mais no limpador de para-brisa as manchas de pó branco e fino que antes ele havia tentado remover do vidro. Repetidas vezes temos tido notícias de aparecimento de fios brancos flutuantes no ar após a passagem de escoador. Tais fios têm se fixado em redes elétricas ou nas cercas e árvores. Esse material, que foi cognominado de cabelo de anjo, quando recolhido, costuma se desfazer imediatamente ao contato com a pele quente do observador, ou então mais lentamente quando guardado em vasilhames fechados e como garrafas. A análise química nunca pôde ser realizada com muita precisão e tem dado a impressão de se tratar de elementos contidos no ar, junto a mais um ou outro elemento metalóide, talvez ocupando-se em moléculas grandes agrupantes em moléculas grandes polimerizadas por efeito catalítico, e que formariam fios mais ou menos resistentes,
mas de curta vida. No caso aqui mencionado, entretanto, a substância não se formou em contato com o disco voador, mas a longa distância, centenas de metros. Como primeira hipótese, poderíamos admitir que se trata de um ou mais componentes de nosso ar atmosférico, como seria, por exemplo, o gás carbônico, que se pode precipitar em forma de névoa quando submetidos a um processo de grande descompressão, desaparecendo em seguida pelo fenômeno da sublimação. Outras hipóteses inverossímeis, entretanto, para o atual estágio de nossa técnica seriam efeito catalisador de raios emitidos pelo disco voador, alcançando o fenômeno da nave carbônica, efeito sintetizador desses mesmos raios conduzido à transformação ou neoformação de certos elementos que pudessem então constituir um fenômeno parecido com aquele mencionado como cabelo de anjo. Digamos aos pesquisadores mais abalizados e às pessoas de cultura desenvolvida no terreno específico da fenomenologia envolvida, outras hipóteses a respeito do episódio exposto. De qualquer modo, sentimos-nos satisfeitos por termos contribuído com mais uma pedrinha no grande jogo de quebra-cabeça dos descobridores. Sociedade Brasileira de Disco Voador, do ano de 1971. Esse boletim só falou sobre censura governamental. Esse boletim ele só falou sobre censura governamental e segurança terrestre e cósmica como super problema das superpotências. Vou pular esse boletim. Comentários gerais em relação à pesquisa sobre os tripulantes. Há 3 maneiras de pesquisar a respeito da habilidade de outros corpos celestes. 1. Consiste no processo ainda em fase de elaboração, que aconselha o exame de outro planeta ou satélite através do envio de sondas de observação e de telemetria. 2. Seria a ida de astronautas a um planeta ou satélite que já foi realizada em relação à nossa Lua, em face exposta à Terra. 3. A manutenção de contato com os extraterrestres, que aqui porta como tripulantes de veículos popularmente chamados discos voadores. A pesquisa brasileira já alcançou um estágio avançado no estudo morfológico dos tripulantes de origem extraterrestre, discriminando 2 grupos principais. O primeiro, a dos homens sapiens extraterrenos, iguais aos indivíduos de nossas diversas raças e que destas se destacam por seus tamanhos excepcionalmente grandes ou pequenos. Segundo, um outro grupo, Homo cósmicos, humanoide com apenas alguma semelhança conosco, sendo dotado de anomalias morfológicas, encontradas somente em determinados casos patológicos entre os habitantes da Terra, tais como ciclopia, um único olho em vez de 2, ausente de nariz, substituído pela presença de fendas
diferença na implantação dos dentes ou hipertrofia dos caninos, alongamento da palma da mão, além do normal terrestre, calvície completo, ausência total de pelo no corpo, etc. Também se estabelece grande leceuma a respeito das intenções dos tripulantes dos discos voadores, ou quanto duvida alguns terrestres da seriedade das informações desses tripulantes fornecidas em alguns dos contatos que mantiveram com testemunhos terrestres. Por exemplo, foi por eles, tripulantes, assegurada ao Sr. Jorge Adams a existência de água, vegetação e habitantes na outra face da Lua, enquanto que a NASA nega sua veracidade. Por sua vez, a NASA é uma instituição ligada àqueles que adotam a política de segredo sobre todos os assuntos referentes a discos voadores, o que tira a autenticidade dos seus pronunciamentos a respeito da matéria. Muita gente sabe do acontecimento que envolveu um casal que, viajando pelo sul do Brasil, foi transportado a revelia num disco voador para o México. A NASA conhece perfeitamente o caso. O casal foi chamado aos Estados Unidos, mas guarda absoluto sigilo sobre o mesmo. É digno de imitação o longo trabalho de pesquisa do general Moacir Mendonça de Uchoa, que uma equipe de técnicos de alto gabarito acompanhou e documentou também fotograficamente o desenrolar dos fatos ocorridos com o Sr. Wilson Guzmão, Alexandria, Goiás, junto a um tripulante de disco voador. Pena que este trabalho ainda não tenha sido publicado em boletim ou livro para o estímulo de estudiosos e do governo, e que suas películas fotográficas se tenham extraviado para o estrangeiro. Entretanto, no Congresso Ufológico de 21 de 72, em São Paulo, o general Uchoa projetou para o público presente duas dessas fotos. Causa-nos pasmo ainda o tabu que cerca a pesquisa política sobre os tripulantes dos discos voadores. Esta pesquisa oficializou para os tripulantes somente uma configuração de toda diferente humanoide da conformação morfológica humana terrestre, e também se preocupa com o estudo da diversificação das raças, que às vezes só se desassemelham pelo tamanho maior ou menor dos indivíduos. Ressaltamos ainda para a pesquisa acima focalizada a necessidade presente de uma quantidade maior de investigações, a fim de poder satisfazer as leis da probabilidade. Isto foi feito pelo Brasil no campo energético, quando se procurou alcançar petróleo por quantos poços o empreendimento fosse possível, e também quando se procurou encontrar urânio com tantas áreas quanto fosse dado pesquisar. Se ao tempo de Monteiro Lobato, caso de petróleo não tivesse sido descoberto, que o Brasil tem que zelar por si próprio, não teríamos hoje a pujança da Petrobras e não teríamos achado urânio há pouco na Serra da Moeda. Entretanto, mais importantes que as hidrelétricas, o urânio e o petróleo são os extraterrestres. Faz-se misto descobri-los, fazer misto, legalizarmos o problema dos discos voadores. Faz-se misto favorecermos e alargarmos os contatos com os pilotos daqueles engenhos. Faz-se misto procurar os contatos de maneira seletiva com as raças que mais nos convenham, enquanto as condições terrestres ainda nos permite o arbítrio para isso. Evolução e criação do homem interplanetário, pergunta. Arqueologistas, antropologistas estão em procura permanente do elo que ligaria o homem ao macaco ou a um ancestral comum. Encontrar este elo se torna cada vez mais difícil quando se pensa que a origem do homem, que remonta a milhares de anos, seja mais remota ainda. Conforme os geneticistas franceses Jean de Crouch e Catherine Tourléan, seriam necessários pelo menos 20 milhões de anos para o homem e o macaco se separar de um ancestral comum, visto que o primeiro possui 46 cromossomos e o segundo 48. Para explicar a evolução, teremos que recorrer não somente às leis de Darwin, como também a acidentes até agora considerados como patológicos. Assim, o homem seria o produto de um acaso na Terra. E como explicar então os seres extraterrenos, humanos e humanoides, basicamente semelhantes a nós, que têm aportado a Terra com tripulantes de discos voadores? Pergunta. Então não, mas devemos emitir o acaso nessa questão. Outra explicação seria o aparecimento dos homens e humanoides na Terra e no espaço, ou então tendo sido transportados para os seus respectivos habitats.
Mas onde teria sido programada a criação dos homens e dos humanoides? Pergunta. Estaria ligada ao átomo que induziria automaticamente as moléculas, as proteínas a formarem uma ave, um peixe, um macaco, um humanoide ou um homem? Pergunta. E então que fosse teria criado o átomo e a sua programação? Pergunta. Será que um sexto teste responderia a esta interrogação? Pergunta. É possível que talvez um dia, quando tivermos franco intercâmbio com os extraterrestres que aqui aportam, obtenhamos uma resposta satisfatória. Até lá, resta-nos esperar pacientemente. Discos voadores em Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. Segunda parte, terceiro roteiro. Já tivemos a oportunidade de chamar a atenção do leitor para o fato de os discos voadores demonstrarem preferência por certas cidades ou regiões. Uma das cidades então citadas foi Itaperuna. Agora, referente ao período de sobrevoo de 68 e 69, agora queremos localizar a atividade ufológica em Itaperuna e arredores, nos anos 70 e 71. Citaremos os fatos em ordem cronológica, assinalando ainda, entre parênteses, aqueles que já relatamos em boletins anteriores. Anos 70, 1970. Disco voador acompanha automóvel. Testemunhas, 8 moças. Um contato com tripulantes. Testemunha, Paulo Caetano. Um ônibus acompanhado por disco voador, 39 passageiros. Segundo contato com tripulantes, Paulo Caetano. Disco voador acompanha automóvel. Testemunha, juiz e professor. 3 e 4, contato com tripulantes. Testemunha, Paulo Caetano. Suspensão por um raio de disco voador. Testemunha, Paulo Caetano. Discos voadores sobrevoam Itaperuna. Quase toda a população é testemunha do fato. Contato visual com tripulantes. Manuel de Souza. Esse estudo entretanto, bastante incompleto pelos seguintes motivos. A. Paulo Caetano, testemunha principal, embora tenha colaborado 100% sobre muitos aspectos, como atestam as várias pesquisas e fotos, não demonstrou o mesmo espírito de cooperação quanto à reprodução das fotos do disco voador por ele batidas, pois ele não nos forneceu nenhuma cópia de contato, cópia do tamanho original do filme. Das três fotos que diz ter batido, não somente aplicações das 2 primeiras fotos, entretanto só o tempo esclarecerá as razões do seu comportamento. B. Houve também falha de Paulo na definição do formato do disco voador, que afirma ter visto, pois os desenhos esboçados são diferentes, como se vê nas figuras de nossos segundo e segundo B, desenhados respectivamente. A terceira dificuldade é decorrente das estranhas reações mentais, estado de amnésia, apresentado pelas pessoas que estiverem em contato mais estreito com os tripulantes em Itaperuna. Isto origina certa dificuldade em determinar e definir as verdades do fato. Somente se poderia chegar a alguma conclusão se as pessoas concordassem em submeter-se a interrogatórios sob a ação de hipnose, naturalmente dentro da mais rigorosa ética médica e moral. E outro obstáculo para melhor pesquisar foi a distância Itaperuna, Rio de Janeiro, que exige grande esforço material e tempo do pesquisador. Citaremos também o caso de Benedito Miranda, que, como Paulo Caetano, apresenta contradições, o que nos levou a pensar até que ponto o impacto da experiência terá influído no sentido de desnortear o comportamento de ambos. Tivemos a oportunidade de citar alguns casos tentando tornar aceitáveis tais acontecimentos. Talvez os recursos técnicos dos extraterrestres da natureza não só diferem como superiores aos nossos, contribuem também para esta desorientação, o que é bem compreensível por si só, independente de relacionamento a fenômenos metafísicos. Assim, nosso raciocínio se envolverá dentro dessa tônica. O trabalho atual está mais orientado no sentido de salientar as dificuldades na pesquisa, procurando ressaltar as falhas presentes como o fim de corrigi-las no futuro. O contato de Benedito Miranda com tripulantes. Entrevista de familiares. A testemunha é motorista de caminhão, 48 anos de idade, compleição robusta, casado, mora há 3 anos com seus filhos, possui 10. Em Cataguases, Minas Gerais, é natural de Itaperuna, onde cursou até o 3º ano primário, onde residia uma sua irmã e onde possui numerosos amigos de infância. Itaperuna dista 2 horas de automóvel de sua residência atual. Em 5 de 12 de 71, entrevistamos uma de suas filhas, Maria José, que estava presente quando o pai chegou
no dia 25 de outubro de 1971, às 12 horas, com roupa suja de terra, vermelho ou barro, e uma terra escura parecida com asfalto, estava com os olhos vermelhos, pediu colírio e foi em seguida repousar. Depois de algumas horas, reuniu-se novamente com a mulher e filhos, queixando-se de dor de cabeça, pediu que fechasse a janela pela claridade aumentava a dor. Declaração da testemunha na delegacia de polícia de Itaperuna. Consta lá que, na noite de 24 para 25 de setembro de 1971, às 2 horas da madrugada, compareceu o senhor Benedito Miranda, vulgo Badita, brasileiro casado, residente em Cataguases, a Rua da Liberdade 248, comunicando que ao regressar de Itaperuna para Cataguases, à altura da ponte de Carangola, na BR-040, deparou com um objeto estranho de forma redonda no meio da estrada, impedindo de passar o seu veículo. Aproximou-se do referido objeto, viu sair do seu interior 2 homens de estatura pequena, medida aproximadamente uns 30 centímetros de altura, cada um a seguir as referidas criaturas tiraram da cintura um objeto comprido e roliço, com a aparência de uma lanterna, do qual saiu um foco de luz de cor azul, ora avermelhado, lançaram o foco em sua direção. E quando o foco atingiu o informante, este ficou suspenso no ar, como se fosse um passarinho. Quanto mais aumentava o referido foco, mais ele subia no ar, chegando mesmo a atingir uns 50 metros de altura. Sentiu-se totalmente paralisado, não podendo mesmo gritar por socorro. Aos passar uns 5 minutos, apareceu uma claridade de faróis de um carro numa lombada, na direção das localidades de Retiro e Muriaé. Foi quando as referidas criaturas apontaram o foco lentamente para baixo e mesmo em direção da viatura do informante, colocaram o mesmo no interior do seu carro sem mesmo encostar-lhe as mãos, e só com o poder do foco saindo do estranho objeto mencionado, lanterna. Em seguida entraram no objeto e foi de forma redonda, que então voou a uma velocidade incalculável em direção ao céu. Disse o informante que levou uns 30 minutos para voltar ao estado normal, em virtude do grande susto que levou. Assinado Benedito Miranda. Declaração tomada a termo pelo investigador de polícia Nilson Almeida Amorim. Entrevista do próprio protagonista. Informou-nos o senhor Miranda que, de fato, viajava de Itaperuna para sua casa, em Cataguases, no dia 24 de setembro de 1971, entre as 23 horas e 40 minutos e 24 horas. Que se lembra de ter parado o seu carro na ponte sobre o rio Carangola para verificar um defeito na direção, o balanço. Não sabe, entretanto, explicar por que aparentemente adormeceu, visto que somente despertou no dia seguinte, 25 de setembro, às 6h30 da manhã. Ele nem sabe explicar por que se achava dentro do carro, com a roupa toda suja. Resolveu então seguir viagem para Cataguases, onde sua mulher reclamou da roupa suja de barro vermelho e também notou seus olhos vermelhos. Sentiu então dores pelo corpo todo, uma ferroada no braço esquerdo. Na mão esquerda sentia dormência e formigamento. Verificou então que tinha manchas roxas avermelhadas na região do cotovelo, também do lado esquerdo. Nos dias subsequentes, seus olhos lacrimejavam, continuavam injetados e tinha sensação de calor. Também sentiu dor de cabeça durante uns 6 dias e sofreu de insônia durante uma semana aproximadamente. Quando a testemunha foi por nós entrevistada pela primeira vez, em 2 de 10/71, 10 dias após o episódio, podia-se ver na região do cotovelo apenas uma zona de pigmentação um pouco mais forte. Apenas a mão esquerda apresentava ligeiro tremor nos dedos. Quando vimos o senhor Miranda pela última vez, em 5 de 12/71, contou-nos que ainda sentia dor no braço esquerdo após um dia de trabalho intenso. Declarou-se de acordo em ser submetido a sessões de hipnose com a finalidade de encontrar explicações não só para o sono que foi tomado na noite de 24 e 25 de setembro, como para explicar a razão da sua roupa suja, dos olhos inchados e da dor de cabeça, ainda do seu depoimento da polícia de Itaperuna. Só se convenceu do que dissera tudo aquilo quando verificou sua assinatura no final das declarações. Admitiu até que se tratasse de brincadeira de mau gosto, mas induzido por sua irmã, verificou pessoalmente a veracidade de sua assinatura na declaração da polícia, na delegacia de polícia. Então, nesta
última visita a ele foi iniciada naquele mesmo dia uma sessão preparatória pelo médico A.M. Dió para avaliar a possibilidade de submeter o senhor Miranda à hipnose, embora com resultados satisfatórios. O trabalho ficou prejudicado, pois não houve sequência das sessões, e a pesquisa também ficou grandemente prejudicada. Citações de casos na literatura mundial: o caso da cidade Kempsey, Austrália. Eileen Buckley, na revista inglesa Flying Saucer Review, 71, relata o caso de um nativo australiano casado que na noite de 2/4/71 viu pela janela de sua casinha um rosto redondo colado à vidraça, espionando o que lá se passava. Em seguida, sentiu seu corpo levantar-se do chão e ser impelido para a parte superior da janela, indo finalmente projetar sobre uma escada externa, e então, em pânico, afastou-se correndo. A surpresa maior viria ainda no dia seguinte, sob a forma de uma amnésia. Referindo-se ao incidente da véspera, atribuiu o ferimento do punho a acidente no concerto da janela da casa de um vizinho. Relato do boletim a respeito da subida e descida de tripulantes ao longo de feixes luminosos. No boletim número 10, página 5, em relação ao contato de Luiz Henrique da Silva, lê-se como: de um disco voador a 100 metros de altura saiu um ser humano e desceu ao solo em espiral. No relato do Cisoane, em relação à pesquisa no bairro Sagrada Família de Belo Horizonte, consta que um tripulante desceu e subiu entre dois feixes luminosos projetados no disco voador sobre o solo. Também o gaúcho de Seu Góis, de Sarandi, descreve como dois seres desceram rapidamente ao chão em movimento helicoidal em torno de um raio luminoso projetado para baixo. Paulo Caetano e os extraterrestres, entrevista com um médico. Motivado pelos cabeçalhos de jornais cariocas, tais como disco voador tamanho de Fusca, o jornal O Dia, 29/9/71, anões de outro mundo param um carro em Itaperuna e forçam pessoas a andar no disco. Jornal do Brasil, 28/9/71. E alarme em Itaperuna com anões voadores dentro de um disco luminoso. O Globo, 29/9/71. Rumamos para aquela cidade situada a uns 360 quilômetros de Guanabara, no norte do estado, no Rio de Janeiro, próximo da fronteira de Minas Gerais com o estado de Espírito Santo. Chegando lá em 2/10/71, não podemos entrevistar o senhor Paulo Caetano Silveira, por ter ele sido chamado pela TV Tupi do Rio de Janeiro. Entretanto, nosso tempo não foi perdido, porquanto conseguimos ouvir o médico Dr. Munir Bussadi, que no dia citado, 23 de setembro, atendeu Paulo no serviço médico de urgência do SAMU, onde foram encaminhados pela delegacia de polícia. Contou-nos o Dr. Bussadi que notara certa excitação, tremor generalizado pelo corpo e certa dificuldade de Paulo ao descer do automóvel do SAMU. A roupa e os braços estavam poeirentos, como se ele tivesse rolado na terra. Dado seu conhecimento com Paulo, que já havia sido seu cliente, perguntou-lhe: que negócio é este de brincar fora de hora? O que está sentindo? Ao que Paulo respondeu: vi uma coisa pela frente, não sei o que foi aquilo, eu não sei, não consigo me controlar. O senhor que é médico me conhece, não havia motivo para ver o que eu vi. Depois de acalmar-se um pouco, foi instado pelo médico a contar o que realmente vira. Contou que havia ido à cidade de Tombos a negócio, ressaltando não haver bebido em obediência à determinação médica, o que foi confirmado por sua observação. Entrevista com outro médico. Em 17/10/71, entrevistamos outro médico, o Dr. Cirlei Crespo. Foi a primeira pessoa a ter contato com Paulo após a sua aventura como mera testemunha quando passava de carro na BR, na Rio de Janeiro 100, pela localidade de Serraria, a 10 km de Itaperuna. Viajavam juntos o seu sogro no fundo do carro e seu cunhado à sua direita. Dirigiram-se a Itaperuna. Informou-nos o Dr. Crespo que era cerca de 20 horas quando no dia e local citados avistou um homem pedindo-lhe que parasse. O que foi feito, pois sua roupa suja denotava um acidente.
hipótese reforçada pelo fato de um vagante estar parado meio atravessado no acostamento à direita. Era Paulo, que não havia sido reconhecido até então, o que se dirigiu primeiramente ao cunhado do Dr. Crespo, dizendo: moço, quase morri. Quando os ocupantes do carro puderam perceber que ele aparentava suar muito, apesar de ser a temperatura relativamente fria, foi observado ainda um tremor generalizado no seu corpo. O pavor estava estampado na sua fisionomia. O Dr. Crespo notou ainda ligeiras escoriações à altura dos cotovelos esquerdo. Com fala descontínua, relatou que tinha vindo de Carangola, quando um objeto aproximadamente do tamanho de um Volks de luz vermelha, que se tornou azul, impediu a passagem do seu carro, que foi ainda atirado para fora da estrada. E em seguida se viu retirado do carro, cuja porta se abriu por si mesma. Pediu então ao Dr. Crespo uma carona até Itaperuna e que alguém levasse o seu carro, pois se sentia impossibilidade de dirigi-lo. Negando-se a isso, o Dr. Crespo, que estava com pressa ainda por causa do seu sogro, ofereceu-se para avisar seus familiares. Entretanto, Paulo preferiu que se avisasse a delegacia de polícia, a quem caberia providências. Mas, após terem avisado a polícia e deixando o sogro em casa, o Dr. Crespo e seu cunhado retornaram àquele local, por quanto estavam convencidos de que algo de grave acontecera. Mas lá não encontraram nem Paulo nem o carro. Transcrição do depoimento prestado na delegacia. Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Segurança Pública, Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, da 11ª RA, parte de serviço do investigador Gilberto Alves da Silva, ao senhor comissário assistente Ayrton Mouta Teixeira. Senhor comissário, para fins necessários, levar ao conhecimento de Vossa Excelência que às 21 horas de ontem, no dia 22 da corrente mês, nesta delegacia de polícia, compareceu o cidadão Paulo Caetano Silveira, brasileiro natural do estado do Rio de Janeiro, de cor branca, casado com 27 anos de idade, filho de Júlio Caetano Filho e Alzerinda Caetano Silveira, residente nesta cidade, a rua Bonifácio Alonso, número 213, a qual relatou o seguinte: entre as 19h30 às 20 horas, trafegava ele em seu carro de marca V-Maguete, placa HA0364, Rio de Janeiro, pela rodovia que nos liga ao município de Natividade, procedente de Tombos de Carangola, Minas Gerais. No local denominado Serraria, já com destino à nossa cidade, teve sua atenção despertada por um estranho objeto, disco voador, no meio da pista, o que tornou obrigatória a paralisação de seu carro. Não sabendo explicar bem, a porta do seu veículo abriu-se, sendo seu condutor retirado, como se contra ele estivesse agindo uma força magnética e conduzindo para dentro do objeto. Arrastado, nada mais soube explicar, sabendo apenas que foi deixado ao lado de seu veículo, com pequenas luxações no braço esquerdo. Antes, na estrada de Tombos, o mesmo objeto de foco luminoso, vermelho azulado, tentou interceptar o seu trajeto, fato que foi comunicado ao delegado de polícia daquele município mineiro, o senhor Paulo. Ainda na estrada, visivelmente nervoso, solicitou ao médico desta cidade que passava pelo local que tão logo chegasse a esta cidade, desse ciência a este departamento de polícia, que foi feito, tendo o investigador, que assina a presente, ido ao local, felizmente nada encontrando. Itaperuna, 23 de setembro de 1971, assinado Gilberto Alves da Silva, investigador. No interior, uma ferida vulgarmente a chamada de Euroqueren, mazela, chaga. Isso nos leva a admitir que a palavra luxação, de pouco uso popular, talvez queira significar escoriação ou contusão. Certamente o leitor estará estranhando que no depoimento do senhor Paulo
Não foi mencionada nenhuma vez a presença de tripulantes de discos voadores. Isso levou ao investigador de polícia, muito logicamente, a duvidar de suas declarações, pois em afirmações posteriores, Paulo passou a relatar a presença de tripulantes. Embora correto o raciocínio do investigador, ponderamos a ele que a pessoa envolvida num episódio desta natureza fica bloqueada por uma espécie de autocensura, como observou muito bem o psicólogo professor Urvio Brandt Aleixo. O senhor Paulo só teria contado as minúcias da sua aventura quando encontrou ouvintes mais sintonizados com o assunto. Por outro lado, a opinião do investigador influiu na corrente de opinião local. Achamos oportuno este comentário, visto que demonstra a fragilidade da base sobre que se constrói a opinião pública, que entretanto às vezes as forma com grande rapidez. A procura de um testemunho ocular na delegacia de polícia. O leitor deve compreender que a rica fenomenologia do problema do disco voador em Itaperuna repercutiu primeiro na delegacia de polícia, ponto nefrálgico e de comunicação de tudo que surge no seio da comunidade. Tudo isso lá encontra comissário Ayrton Mouta Teixeira, um homem treinado, experiente em investigações, sempre pronto para ouvir, o que muita ajuda tem trazido para o assunto disco voador. Chegou ao seu conhecimento que Getúlio, administrador de uma fazenda próxima de Serraria, local da experiência de Paulo, se lembrou de um comentário interessante que lhe teria sido feito naquela época por um menino que trabalhava sob as suas ordens, então o senhor Ernestino, pai do menor, 17 anos. Sinfrônio da Conceição Henrique foi convidado a comparecer à delegacia de polícia lá no dia 15 de 10/71. Declarou os fatos a seguir, transcritos. Às 19 horas do dia, que não se recorda exatamente, aproximadamente umas 3 semanas antes, encontrasse na casa de um vizinho que a referida casa fica a uns 100 metros da estrada que liga a cidade de Itaperuna na atividade, na localidade mencionada, Serraria. Tendo o mesmo menino sair de casa em que se encontrava, olhando para a estrada, deparou com um veículo estacionado na margem da referida estrada e que estava com a sua frente virada em sentido da cidade de Itaperuna, tendo os seus faróis ligados, o que observou duas meninas que se achavam em frente aos faróis do carro parado, aos quais às vezes andavam de maneira diferente do normal, dando a impressão de que as mesmas flutuavam. Nada mais a informar até o presente, 17 de 10/71, assinado pelo declarante Ernestino de Conceição Henrique. Completamos com palavras entre parênteses para dar sentido a certos trechos da declaração. Entrevista de Sinfrônio à Sociedade Brasileira de Discos Voadores. Estamos em 17 de 10/71. O senhor Ernestino da Conceição Henrique, homem de 45 anos de idade, 12 filhos, mora numa casinha construída em terras, 5 alqueires de sua propriedade, a uns 300 a 400 metros, em linha reta, na Rio de Janeiro 100, na estrada. E do local da experiência de Paulo, chega-se lá por um caminho sinuoso, onde está situada a casa do seu vizinho, José Noveca, distante da estrada somente 150 a 200 metros. Contou-nos ainda o Ernestino que na noitinha referida estava sentado num toco. Tinha boa visão de estrada, no qual certos trechos eram encobertos por alguns arbustos, por isto não pôde observar certos pormenores, mas se lembra que no dia descrito parou naquela estrada um carro que mais tarde foi embora, mas seu filho na casa do vizinho tinha uma visão melhor. Por indicação do pai, fomos ver Sinfrônio no seu trabalho de guarda do gado numa fazenda. Repetiu-nos que naquela noite havia ido encontrar-se com seu amigo e vizinho Luiz Noveca. A nosso pedido repetiu as palavras exatas que dissera ao senhor Getúlio. Vi 2 meninozinhos andando em volta de um carro Volks que parou ontem à noite na estrada. As nossas perguntas esclareceram o seguinte: pelo seu tamanho, os meninos deviam ter uns 7 anos. No sereno fazia uma volta pelo carro, não mais. Os viu após uns 2 minutos. O carro ficou parado uns 30 minutos. O que foi confirmado pelo seu pai. A nossa indagação se informou que de 3 anos para cá ele estava matriculado em um curso de alfabetização. Civilizações do espaço, visitando o planeta Terra.